dois hedge funds, também conhecidos como multi-estratégia. Eu vou comparar os dois, comparar o portfólio e a rentabilidade para saber qual é o melhor, na minha opinião. Começando com o hedge fund da Kinea, o KNHF11. Atualmente ele está sendo negociado com um desconto de 21%. Cada cota custa R$ 75,49. A liquidez média diária desse fundo é de 3,8 milhões de reais. Ele tem um patrimônio de 1,8 bilhão de reais e conta com 41.532 cotistas. Esse fundo teve início em fevereiro de 2023, portanto ele tem 2 anos de negociação em bolsa. A Kinea cobra uma taxa de administração e gestão de 1,20% ao ano e não cobra taxa de performance. Atualmente, a carteira do KNHF11 tem CRIs indexados tanto a CDI quanto a inflação e a taxa de carrego na parte de CDI é CDI mais 3,86% e na de inflação mais 12,40%. Eles também têm cotas de outros fundos imobiliários, imóveis, ações, LCI e um dinheiro em caixa. Eu vou dar uma olhada no portfólio desse fundo, começando então com a carteira de tijolo. 2 deles são edifícios comerciais, o São Luís, em São Paulo, que tem uma vacância financeira de 6,15% e uma vacância física de 6,29%. Nesse prédio, o fundo tem uma participação de 28,5%. O outro é o HL Faria Lima, também em São Paulo. Esse já não tem vacância nem física nem financeira e a participação do fundo é de 51%. O Vault, a média do vencimento dos contratos é de 3,8 anos e eles têm nesses 2 imóveis 21 inquilinos divididos em vários setores. O outro imóvel é um shopping, o Shopping Uberaba, em Minas Gerais, que tem uma taxa de ocupação de 97%, ou seja, vacância de 3%. O NOI por metro quadrado é de R$ 150 e as vendas por metro quadrado R$ 2.249. O NOI anual é de 41 milhões e eles têm uma expectativa de aumento para 64,8 milhões. A carteira de FIIs é composta por 18 ativos, no qual eles têm uma maior exposição ao Bresco Logístico, que é de 18,5%. Também tem shopping, lajes corporativas e varejo. A carteira de ações do fundo é formada por 3 ativos, a Moura Engenharia, a MRV Engenharia e a Cirela. Também tem a carteira de certificados de recebíveis imobiliários, que eu deixei por último. Ao todo, são 47 CRIs. Na parte de IPCA, são 31. A maior exposição é na Acreditas. Eles têm uma exposição, se a gente somar todos esses que estão destacados em vermelho, a gente consegue um valor de 12,1%, ou seja, essa é a maior exposição do fundo. Eu falei mais sobre Acreditas no meu vídeo sobre o CACRE 11, que é um fundo que a Kinea tem em parceria com a Acreditas. A menor taxa que eu encontrei foi de IPCA mais 7,75, é o CRI do VGRI11, que é o fundo imobiliário da Valora. E a maior taxa foi de IPCA mais 14,80%, também um CRI da Acreditas. Na parte de CDI, a menor taxa é CDI mais 2% e a maior CDI mais 6%. Eles têm uma exposição, se somarmos tudo, na Plaenge de 3,2%. Agora vamos falar do primeiro fundo imobiliário multiestratégia a ter patrimônio alocado em todos os tipos de ativo, o CCME11, o Canuma Capital Multiestratégia. Ele tem sua cota negociada em bolsa na base 10, atualmente está sendo negociada a R$ 7,60, com um PVP de 0,75, ou seja, 25% de desconto. A liquidez média diária desse fundo, comparado ao KNHF11, é bem baixa, 437
R$ 1.000. O patrimônio líquido dele é de R$ 682 milhões. Aqui embaixo, bem abaixo, a gente pode ver o valor da taxa de administração, 0,15% a taxa de administração e a taxa de gestão é em efeito cascata. Então, no valor do patrimônio atual, abaixo de 700 milhões, eles cobram 1,25%. Somando isso, a taxa de administração é igual a 1,40%. E o detalhe é que esse fundo, além de toda essa taxa, cobra uma taxa de performance que é 20% do que exceder o yield do IMA-B. Eu vou começar a análise do portfólio pelos fundos imobiliários. São 16 ativos atualmente, 21% deles é de recebíveis imobiliários, o MCRE, o RBRY e o MCCI 11, 19% em outros, que é o Kinea Hedge Fund. Inclusive, esse é a maior exposição em relação a fundos imobiliários do fundo, 2%. Também tem o RBRX, o ITRI 11, 17% está alocado em escritórios, que é o CORE, o PVBI e o JSRE 11, 12% em varejo, TRXF 11, 11% em logístico, que é o BTLG e o XPLG 11, 11% em residencial, o TIGAR e o ASRF 11, 9% em shoppings, que é o XPML e o GZIT 11. As ações, o fundo também tem 3 ativos e eles apostaram pelo segmento de shopping, é 33% na Allos, 32% na Iguatemi e 35% na Multiplan. Já a carteira de imóveis é composta por 3 imóveis também. O maior deles e de maior relevância é o imóvel Casa, que está na Vila Olímpia. Aqui tem algumas fotos do imóvel, tem academia. Aqui tem um apartamento decorado, um apartamento modelo. Eles estão construindo uma churrasqueira, uma quadra de beach tênis também. Tem lavanderia, espaço coworking, tem um mini mercado, espaço para animais, estacionamento. Eu dei uma olhada no Google Maps sobre esse imóvel especificamente e assim, tem gente que teve experiências muito boas e teve gente que teve experiências horríveis. Isso vai muito do atendimento, né? Porque lidar com pessoas, quem já trabalhou com pessoas e sabe mais ou menos como é que é, depende muito do dia. A maior reclamação no Google Maps é do serviço de concierge, dizem que a administração não é muito boa. Esse imóvel, ele está localizado próximo a universidades, então dá até pra gente ver aqui, deixa eu colocar a tela. Dá até para a gente ver que a questão de ocupação, a gente vê que nos meses de junho, julho e dezembro e janeiro, a vacância aumenta muito, justamente porque esse imóvel ele atende muito os universitários, né? Esse é o público, um público mais jovem. Quando eu fiz faculdade em Goiânia, vinha muita gente do interior e eles não esperavam, assim, eles não viam a hora de ter um feriado prolongado ou os meses de férias para eles poderem voltar para as cidades dele. Então, esse movimento é muito normal nesse tipo de empreendimento, mas em relação aos comentários que eu vi no Google Maps, é uma administração muito ruim do prédio, embora as fotos sejam muito bonitas, né? Aqui a variação do aluguel, né? Desde que o fundo assumiu, o preço do aluguel por metro quadrado aumentou bastante. O outro imóvel é o Shopping Jardim Sul. Eu também entrei no Google Maps para dar uma olhada, não conheço pessoalmente, e muita gente falando muito bem desse shopping. Aqui as vendas do shopping foram de 63,3 milhões de reais. O NOI dos últimos 12 meses é de 141. A gente viu lá no Uberaba, né, que era de 151, se eu não me engano. Então, assim, é muito bom, são números bons. As vendas por metro quadrado também, R$ 2.031, lá era 2.200 e pouco. Inadimplência líquida negativa, isso é bom, quer dizer que a gestão está conseguindo, a administração do shopping está conseguindo reaver inadimplências de meses anteriores. A vacância
2,9%, mais ou menos o mesmo do Uberaba. Venda das mesmas lojas teve um crescimento de 9,1%, estacionamento também, fluxo de veículos 3,4%. Aqui as vendas totais, um aumento de 5%, venda das mesmas lojas 9,1%, vacância que eu já falei, e a inadimplência. Aqui eu achei estranho porque, assim, não é muito comum ver inadimplência líquida todos os meses, olha, uma sequência desde janeiro de 2024. Isso aqui pode ser que talvez eles tenham recebido um aluguel adiantado, tá? E aí vai descontando, abatendo aqui. Ou realmente pode ser que a gestão esteja conseguindo reaver esse valor inadimplente. Mas é um caso a se estudar. E aqui a gente tem um outro imóvel que está meio escondidinho aqui, meio deixado de lado, o imóvel Aurora, que é do segmento de hotel, tem 128 apartamentos. Esse imóvel foi devolvido aqui, ó. O antigo inquilino solicitou a rescisão antecipada do contrato e desocupou o imóvel. Vale destacar que não haverá impactos na receita recorrente, considerando que na aquisição do imóvel foi pactuado com a vendedora uma garantia de aluguel equivalente a R$200 mil mensais. Até fevereiro de 2026, o fundo está com renda mínima garantida. Dentre as alternativas que estamos trabalhando para a destinação do imóvel, consideramos manter a operação como hotel, conversão para residencial, para renda, locação ou mesmo a venda. Algo a ser considerado sobre os dois fundos é que tanto um quanto o outro tem uma alavancagem, porque olha só, o KNHF11, ele comprou o shopping lá do HSML e ele não pagou o valor inteiro. Esse valor, parte desse valor está em caixa e está rendendo. Então, ele está recebendo o aluguel do shopping, mais o valor que ele recebe do caixa. E esse caixa já está comprometido. Quando ele pagar essa parcela, esse valor do rendimento caixa vai diminuir. E aí, ou seja, o fundo está distribuindo, de certa forma, um não recorrente. Mais ou menos o mesmo está acontecendo aqui no CCME. Eles têm uma renda mínima garantida, o vendedor desse imóvel está pagando ao fundo 200 mil por mês e ele está totalmente desocupado, ou seja, que se até 2026, fevereiro de 2026, o fundo não conseguir fazer nada com esse imóvel, vender, alugar, o rendimento vai cair. Agora, olhando aqui no portfólio de CRIs do CCME, eles têm atualmente 16 CRIs, são 303 milhões investidos, a taxa de carrego na marcação a mercado é de CDI mais 2,9% e IPCA mais 11%, 65% da carteira de CRIs está alocada em CDI, o fundo está surfando aí a alta da Selic, e 35% está alocado em IPCA com uma duration de 3 anos e uma LTV de 55%. A maior exposição está no CRI HGBS 11, eles têm um CRI com taxa CDI mais 2,40% na marcação a mercado e um IPCA mais 10,67%. A maior taxa da carteira de CRIs é CDI mais 5%, e IPCA mais 11,49%. E a menor é CDI mais 1,48%. Agora, comparando a rentabilidade desses dois ativos, a gente tem desde agosto de 2023 até agora uma rentabilidade de menos 14,81% para o Kinea Hedge Fund e menos 18% para o CCME11. No mesmo período, o CDI rentabilizou 17,21% e o IPCA 7,13%. Particularmente, eu não gosto dessa análise da rentabilidade, eu gosto mais da rentabilidade bruta total, retorno bruto total. Então, eu peguei aqui alguns dados no Investidor 10 e considerando as datas de 2 de janeiro a 30 de 12 de 2024, eu peguei o valor total pago em rendimentos. O Kinea Hedge Fund pagou R$ 10,71 por cota e o CCME 11 R$ 1,01. Em 2 de janeiro, o Kinea Hedge Fund estava sendo negociado a R$ 92,38 e em dezembro a R$ 82,74. Quem pagou R$ 92,38 teve um yield on cost de 11,59%.
porém teve uma desvalorização na cota de 10,44%. Sendo assim, o retorno total bruto desse investidor foi de 1,16%. Já o CCME 11 estava sendo negociado em janeiro a 9,61, terminou o ano sendo negociado a 8,69 e tem um yield on cost de 10,51%. A desvalorização foi de 9,57%, sendo assim, o fundo só conseguiu entregar um retorno de 0,94%. Essa foi a rentabilidade e o retorno dos dois fundos imobiliários. Agora, qual é o melhor, o Kinea Hedge Fund ou o CCME 11? Na minha opinião, o portfólio do Kinea Hedge Fund é melhor. Eu gosto mais dos imóveis, justo por essa razão de ter entrado lá no Google Maps e ter visto muito comentário negativo. Alguns do shopping, muitos do imóvel casa, e ainda tem aquele imóvel que está um pouco esquecido ali no portfólio do fundo. Como eu gosto muito de imóveis, eu sempre analiso mais essa parte. Então, se fosse para eu investir, eu escolheria o Kinea Hedge Fund, mas só por essa razão, porque eu sinceramente gostei também do CCME 11. Em relação ao retorno total bruto, não tem nessa janela de tempo, né, um ano e pouquinho, não tem como a gente esperar uma rentabilidade muito grande, porque a gente está passando por um período muito complicado para os fundos imobiliários. Mas para um investidor que pensa, por exemplo, só em renda, que não está preocupado em vender as suas cotas, pelo menos não por agora, foi uma excelente rentabilidade, 11,59 para o Kinea Hedge Fund e 10,51 para o CCME 11. A carteira de FIIs eu achei até parecida dos dois, porque os gestores estão vendo muita oportunidade, né? Especialmente em shopping, um pouco de lajes corporativas, mas na minha opinião, se eu fosse investir o meu dinheiro hoje, eu investiria no Kinea Hedge Fund. Mas eu quero saber a sua opinião. Você é cotista de algum desses dois fundos imobiliários? Qual você acha que é melhor? E se você fosse investir, em qual você investiria? Me conta aí nos comentários, eu gostaria de saber a sua opinião e aproveita para se inscrever no meu canal e a gente se vê no próximo vídeo.